Fala galera, David Barros aqui novamente, fundador da Investins e do Zé Resolve. Na aula 3, a gente vai falar sobre um assunto que dói, mas que liberta. Isso mesmo, as dívidas. Porque tem gente que roda 8, 10 horas por dia e mesmo assim parece que está trabalhando para o banco. A grana entra e sai tudo nos juros. Hoje você vai aprender como identificar qual dívida te machuca mais, a mais cara, como montar um plano simples para sair do vermelho e como cortar os vazamentos que sugam seu dinheiro sem você perceber. E mano, aqui tem um ponto real. Dívida não é só conta, às vezes é cabeça, ansiedade, até mesmo impulso. E a gente vai falar sobre isso também, sem julgamento, tá? Do jeito certo, fechou? E agora é a hora do nosso quadro, Corre Real com o Rafa. Conta pra gente, antigamente como era o seu ciclo? Você começava a melhorar, de repente você já fazia outra dívida, como é que funcionava? Cara, era muito difícil. Eu sempre estava endividado, mas toda vez que eu começava a sair da dívida, eu fazia outra. Eu comprava uma moto nova, ou entrava em financiamento, ou pegava um empréstimo para poder resolver esses problemas que dava na moto, que eu não guardava dinheiro. Era difícil. E assim, por que você acha que isso acontecia? Porque você não conseguiu olhar a conta do banco e falar, meu, tô tranquilo, não tô devendo nada, tô em paz. Você acha que... Da onde vem esse negócio? Acredito que falta de planejamento. Quando a gente trabalha por conta, o planejamento conta muito. Então você vê dinheiro sobrando, você já quer fazer outra coisa. Ah, tô com dinheiro sobrando aqui, tem uma moto aqui, eu já vou comprar outra, já vou melhorar de moto, já vou fazer um seguro melhor para minha moto, para ter mais vantagens e tal. Então você pensa muito por esse lado. Sim, você acha que tem questão cultural, assim, a forma que você foi criada, um pouco das crenças que você ouviu desde criança? Você acha que isso influencia a forma que você lida com o dinheiro? Com certeza. Eu acho que muito disso tá nessas crenças, né, do passado, de que dinheiro não traz felicidade, de que você tem que estudar e ter um trabalho fixo ali, entendeu? De que se você trabalhar para você, você vai gastar todo o seu dinheiro. Então essas crenças têm muito a ver, sim. Legal, cara. Obrigado por compartilhar esses ensinamentos. Galera, o jogo do dinheiro é doido, não é mesmo? Tem gente que ganha pouco, consegue fazer sobrar alguma coisa, e tem gente que ganha muito e vive pagando juros para o banco. O que o Rafa compartilhou com a gente é muito real. Muitas das vezes, o dinheiro ele é cultura, comportamento e não só matemática. Mas, David, o que é juros que você citou há pouco tempo? Pessoal, juros é o preço do dinheiro que não é seu. É o valor que você paga a mais por ter pegado dinheiro emprestado de alguém ou de alguma instituição. Quando você usa cartão, limite, rotativo, sem controle, acontece isso. Você trabalha e o banco come a melhor parte, o seu dinheiro. E lembra, pessoal, o objetivo dessas aulas não é te julgar, é te dar um plano simples para você sair dessa situação. Então, a gente vai definir esse plano em 3 passos. O passo 1 é listar tudo. É aquilo que o Rafa falou, planejamento. Então, lista tudo sem vergonha. Pega suas dívidas, coloca o nome da dívida, quanto ela é, qual que é a parcela, se está atrasada, se tiver dívida atrasada. E se você souber, coloca a taxa de juros que você está pagando naquela dívida. O passo 2 é você cortar os vazamentos por 30 dias. Vazamento é o gasto que parece pequeno, mas mata. Exemplo do corre: comer fora todo dia, comprar por impulso, fazer uma parcelinha boba, assinatura esquecida ou sacar uma moto nova todo mês. E o passo 3 é atacar uma dívida por vez, começando pela mais cara. A mais cara é a que tem mais juros, por isso que é importante você saber quais são os juros das suas dívidas. Porque, pessoal, educação financeira séria é assim, você reduz o que te suga primeiro. E aqui entra um ponto que o Rafa trouxe e muita gente vive. Às vezes a dívida, pessoal, não é só matemática, é emocional. E tem gente que gasta para aliviar a ansiedade. Você sabia que gastar dinheiro gera até dopamina? Aquele sentimento feliz, alegre, que você se sente bem com você mesmo? Por isso que é importante você ter cuidado com não sair gastando dinheiro aí adoidado. E isso não significa que você é fraco, tá? Muito pelo contrário. Significa que você tem um padrão. Você tem um padrão, o Rafa tem um padrão e eu também tenho um padrão. E o padrão, pessoal, a gente muda com uma regra simples. Então aqui vai uma regra prática para você mudar o seu padrão. A regra das 24 horas. Quer comprar alguma coisa cara? Quer fazer uma parcela nova? Comprar alguma parada? Espera 24 horas. No dia seguinte, com cabeça fria, você decide melhor se faz sentido ou não. A partir de hoje, você vai sair do modo apagar incêndio e entrar no modo plano, planejamento. Porque quem tem plano,
para de ser refém. Fechou, família? Essa aula é para você parar de rodar pro banco. Dívida não é vergonha. Vergonha é ficar preso no mesmo ciclo por falta de plano e de planejamento. Então aqui vai a missão dessa aula sem drama. Hoje você vai listar todas as suas dívidas, valor, parcela, qual dívida você acha que é mais cara, ou melhor, você vai ver qual que é a dívida mais cara ali, os juros, a taxa de juros, e você vai escolher a mais cara para começar a atacar primeiro. Depois, você vai começar a fazer cortes de vazamento por 7 dias. Então aquele gasto que não parece tão grande, você vai cortar ele, você vai eliminar ele, porque impulso é inimigo do corre. David, mas se bater vontade de comprar no calor do momento? Aí você vai usar a regra das 24 horas. Cabeça fria, mente sã, decidindo melhor. Rafa, chegou o momento de você compartilhar aqui com o pessoal algumas dicas. No seu processo, na sua jornada de educação financeira, de entregador, qual foi a mudança de mentalidade que te ajudou a sair daquele caos, daquele ciclo vicioso que você ajustava a casa e depois você ia lá e bagunçava a casa de novo? Aí você fazia um planejamento, organizava um pouquinho, depois você comprava uma nova moto e aí ficava endividado de novo. Qual foi a mudança de mentalidade que te ajudou a sair desse ciclo? Como você estava falando, a minha mudança acho que maior foi planejar minha vida. Tá. E para isso eu gastei pouquinha coisa de R$100. R$100? A melhor coisa que eu fiz foi o melhor investimento, livros. Livros. Nesses livros eu estudei, li bastante e fui pegando de um pouquinho de um pouquinho de outro para fazer um mesclado e falar assim, poxa, o que eu posso fazer aqui? Como que eu posso melhorar minha vida? E daí eu criei o meu método, 50-50. Funciona assim, 50% vai para as contas de casa, água, luz, telefone, aluguel, tudo que eu tenho que pagar. 30% eu juntei todas as minhas dívidas e fiz 30% de tudo que eu recebo e pago elas. E os 20%, como a gente falou, é o que eu guardo para o meu futuro. 50, 30, 20. 50, 30, 20. Essa regra é bem famosa nas finanças pessoais. Então aqui vai uma outra dica do Rafa para você. Se você não sabe muito bem como é que sai do caos, daquele ciclo de só entrar em novas dívidas, um dos métodos que você pode utilizar é o 50, 30, 20. 50%, explica de novo pra galera, 50% você... 50% para casa, todos os gastos. Água, luz, aluguel, tudo. Tá, beleza. 30% você pega todas as suas dívidas, coloca em 30% de tudo que você recebe e você vai pagando. Vai quitando a dívida. Vai quitando devagarzinho. Tá. E os outros 20% você guarda. E o mais importante de tudo, galera, cada dívida que você vai quitando, você pega esse valor e coloca nos 20%. O dinheiro que você ia usar para dívida, conforme você está quitando a dívida, você começa a usar ele... Exatamente. Exemplo, você tem uma dívida de R$500 e uma de 100. Você quitou a de 100, não tem uns 20%, você pega esses 100 e coloca nos 20% pro seu futuro. Legal, claro. Aqui é importante você saber o que faz mais sentido matematicamente falando. Às vezes é melhor você quitar toda a dívida, às vezes é melhor você ir quitando a dívida aos pouquinhos e ir investindo. Então aqui depende, mas o importante é a galera saber que existe método. Existem formas de você sair do caos e ir pro lazer, pra tranquilidade, pra paz. Né? Eu digo que o melhor investimento é você investir no conhecimento. Legal, é isso, cara. E você lembra qual foi o primeiro livro que você leu que começou a mudar a sua mentalidade? Eu não diria o primeiro, mas eu diria o melhor. O que me fez fazer esse método foi O Homem Mais Rico da Babilônia. O Homem Mais Rico da Babilônia. Você ouviu desse livro em algum lugar? Assim, alguém te deu esse livro? Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira, geralmente eles listam, né, todos os livros sobre educação financeira. E aí eu fui pegando, fui lendo alguns, e quando eu cheguei nele, eu falei, esse é o livro que eu vou usar para poder fazer meu método. Pô, muito legal, cara. E aí o livro começou a te ajudar em todo esse processo. Rafa, uma dica pra galera aqui que muitas vezes está endividado, assim. Qual dica você daria? Falamos do 50, 30, 20, beleza? Mas tem algum conselho que você gostaria de deixar para eles, assim? Foi um conselho que você ouviu lá no seu começo, de algum vídeo que você assistiu que te ajudou a mudar? Minha dica, eu acho que é muito importante, não fique tão preocupado com essas dívidas, porque as dívidas elas não vêm do nada. É uma coisinha que você deixou de pagar ali, é um boleto aqui, é um empréstimo, então vai jurando uma bola de neve ali e depois você já vê cheio de dívida. Então, da mesma forma que você entrou nessa dívida devagarzinho, você também tem que ir devagar pagando ali. Pra sair, né? Pra sair, porque senão você fica, nossa, eu tô endividado, você fica cabeça a milho, você não trabalha direito. Então, uma muito importante é essa. Não tenha tanta preocupação, vai pagando aos pouquinhos. E o mais importante de tudo, você tem que reservar um dinheiro para você também, para você curtir, fazer alguma coisinha para você, para não ficar tão naquela só dívida. Legal, então a dica é, pessoal, tá endividado, tá numa situação complexa, calma, respira fundo, planeja, se organiza, controla o dinheiro para você sair disso. Gostei muito dessa sua frase. Se você entrou nessa situação devagarinho, você também pode sair dela devagarinho. Então é mais ou menos isso, né?
Exatamente. Porque senão você fica muito preocupado. E é igual aquela história da dieta. Você tem que ter ali seus 20% para você fazer certinho e curtir. Porque senão você começou a dieta aqui, daqui a pouco você já quer sair. Por quê? Porque você fica pensando muito nisso. É a mesma coisa da dívida. Você se preocupa muito com elas e você não vai conseguir pagar corretamente. Você não vai conseguir trabalhar direito. Claro, você tem que se preocupar, ser inconformado para poder resolver esse problema da dívida, o quanto antes para não pagar mais juros. Só que é o que o Rafa falou, você não pode ficar bitolado na dívida para aquilo não virar uma bola de neve e acabar com toda a felicidade da sua vida, né? Exatamente. É isso, pessoal. Mais uma aula finalizada. Te aguardo na aula 4.